Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gostaria de trazer aqui algo que a gente se ouve todos diariamente aí em algumas e outras igrejas por aí, né? E que aparentemente são coisas que não condizem com o que a Bíblia, né? Que a palavra de Deus ela realmente ensina, né? Então tem várias coisas que a gente se ouve aí. Eu gostaria de falar para vocês algumas delas, entre elas sobre a igreja de Laodiceia, né? Que se usa muito as sete igrejas da Ásia Menor. Uma delas chamava Laodiceia, né? Laodiceia significa justiça do povo, né? Laodiceia, justiça do povo. Isso é uma palavra grega. No grego, laos é povo, né? Decaios é justiça. Essa igreja de Laodiceia foi fundada por Antíoco II no ano 253 antes de Cristo, né? Ele governou do ano 261 até o ano 246 antes de Cristo. Fundou essa igreja em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice, né? E entre muitas questões, uma das questões que é muito usada hoje, né? Essa pessoa pega aquele versículo que diz: Oxalá fosse quente ou frio, por não ser quente nem frio, eu vou imitar-te-ei da minha boca, né? Então apresenta o quente como o cristão fervoroso, aquele cristão dedicado na obra de Deus, aquele cristão que debruça na obra mesmo, né? E o frio é aquele cristão que pouco vai na igreja, aquele cristão que pouco se envolve com as coisas de Deus, né? Estes são comparado, né? É comparado como cristão frio, né? Só que o interessante é que a palavra na própria Bíblia está dizendo: Oxalá fosse quente ou frio. A palavra Oxalá seria bom, né? Oxalá fosse quente ou frio está dizendo: seria bom se vocês fossem quente ou frio, por não ser nem quente nem frio, eu vou imitar-te da minha boca. Então o problema não era o quente nem o frio, o problema estava na mornidão espiritual, né? É a autoilusão espiritual. Tá cheio de pessoas nos dias atuais que são autoiludidos espiritualmente, né? Às vezes por os excessos de trabalhos que executam na obra de Deus, né? Ou outros, enfim, tem vários motivos aí que as pessoas às vezes se iludem espiritualmente, talvez por ter uma vida melhor, né? Por ter um emprego bom e ter uma vida mais regalada, e acha que Deus está nisso, né? É um meio de que Deus está apoiando a sua vida, e enfim. Então tem várias questões. Só que o quente e o frio não é o cristão que pouco vai na igreja, que pouco se envolve, né? Não, porque está escrito: seria bom se você fosse quente ou frio. Então o frio também seria bom. E o quente muitas das vezes aplicam a aqueles cristãos que também se aplicam, né? A cristãos que são desviados. Os cristãos desviados é aqueles cristãos que estão na igreja, vão um pouco, porque são desviados e por isso que são chamados de frio, né? Quantas vezes já ouvimos isso? Só que o frio não são os desviados, porque está escrito: seria bom se vocês fossem quente ou frio. Então, nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, lá no livro de Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, né? Nós podemos ver que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da vontade. O pleno conhecimento da sua vontade, essa é a vontade de Deus, né? Ou seja, Deus não está contente, né? Alegre com a atitude de uma pessoa ímpia, né? De uma pessoa desviada, né? Então, comparar que o cristão desviado é o cristão frio, isso aí não tem lógica, não faz sentido, né? Em relação às escrituras sagradas. Podemos ver isso, que nós vemos sentido de frieza apresentado na Bíblia, não como um sentido pejorativo, um sentido ruim, né? Mas um sentido bom. Por exemplo, Jesus fala que aquele que der um copo de água fria a um dos seus pequeninos, aí ele está dando, né? No último dia da festa, Jesus põe-se de pé e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Estava se referindo à água fria, né? Ele fala para a mulher samaritana: se vocês tomar da água que eu vos der, se você tomar, farei em você uma fonte que jorra para a vida eterna, né? Então tá falando de água, né? Então a água fria não é uma coisa ruim, pelo contrário, né? Então o problema da igreja de Laodiceia ali realmente era a mornidão espiritual, era a autoilusão espiritual que as pessoas se achavam, né? Por a cidade lá, o forte da cidade ali era o tecido, né? Era os medicamentos e os bancos, né? Então Jesus usa ali a figura, né? do medicamento, das vestimentas, né? E também da sua riqueza, né? Apresentando ali uma questão local.
para trazer sentido espiritual. Amém? Então, nunca leve em conta a questão de que frio prefigura uma pessoa fraca na fé, ou também uma pessoa desviada. Não cabe ao texto esse tipo de ensinamento, não tem lógica com as escrituras sagradas. Elas não afirmam isso, né? Outra questão também que eu gostaria de falar com vocês também é em relação também, a gente se ouve muito dizendo, né, que as nossas obras são comparadas como um trapo de imundícia, né? Nossas obras, elas são comparadas a um trapo de imundícia. Só que em Isaías 64, verso 6, fala que as nossas obras são como os trapos de imundícia, né? Vou ler o versículo aqui para vocês. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, né? Então as pessoas usam esse termo dizendo, por mais que você se dedicar na obra de Deus, as suas obras, né, a sua dedicação para Deus é comparado como um trapo de imundícia, né? Ou seja, tudo que você fizer para Deus é pouco, né, comparado a um trapo de imundícia. Se eu fui falando isso aí, né? Só que a questão trapo de imundícia, se você olhar o contexto, também não se refere àquilo que nós dedicarmos a Deus. Por mais que nós fizermos para Deus, Deus o ignora, né? Então, se você olhar para o contexto, o trapo de imundícia traz no sentido de uma coisa nojenta, uma coisa ruim, né? Então, no original ali, a palavra trapo de imundícia ali, ela vem no sentido de menstruação, né? As mulheres usavam trapos na sua higiene, né, menstrual, elas usavam os trapos, né? Então as mulheres, quando estavam nesse período de imundícia, ou nesse período, né, do seu fluxo, então nesse período as mulheres elas eram na lei consideradas imundas, era lei que elas eram imundas, então aonde ela tocava se tornavam imundas. Então as coisas que elas usavam era imundo, né? Então chamava trapo de imundícia. Então traz um sentido ali que as nossas obras são comparadas a trapo de imundícia, né, no sentido de que se você fizer para Deus as coisas sem estar com Deus, você estando imunda, né, as coisas que você fizer se torna imunda, aquilo que você usar se torna imundo, né? No caso das mulheres, se elas tocassem as coisas se tornavam imundas naquele período. Por isso que havia essa questão de separar as mulheres nesse período, né, para que não tornasse mais coisas imundas. Mas, então o sentido aí é que se nós fizermos as coisas para Deus, não servindo a Deus, longe de Deus, aquilo que nós fizemos para Ele vai ser considerado como um trapo de imundícia, ou seja, Deus considera imundo, Deus rejeita, né? Por quê? Porque nós estamos condizendo, estamos fazendo uma coisa, mas na realidade no nosso interior nós não temos aquela conversão, nós na realidade somos imundos. Então essa é a questão. Se você abrir a Bíblia, você pode ver, por exemplo, Isaías no capítulo 1, né? Versículo 12, ele fala de holocausto, né? Eu estou farto dos vossos excessos de holocaustos e sacrifícios, né? Ele rejeita, mas foi ele que pediu o holocausto, foi ele que instituiu o sacrifício lá em Levítico, capítulo 1, vai falar sobre o holocausto. Ele que passou a ordenança para fazerem holocausto, né? A como era para ser o holocausto. Agora aqui ele está dizendo que está farto de holocausto. Por quê? Porque as pessoas faziam aos corações das pessoas, não estavam naquilo que estavam fazendo. As pessoas não com o dia ofereciam sacrifício, mas na realidade não estavam servindo a Deus, não estavam prestando a Deus uma reverência, uma dedicação a Ele, o amava, né? Praticava com os seus atos de justiça, atos de que era uma pessoa convertida, uma pessoa que temia a Deus. Simplesmente faziam sacrifício, mas não temiam a Deus. Então, essa questão de nossas obras ser comparado com um trapo de imundícia está trazendo aí um foco de que todos nós só se torna trapo de imundícia se todos nós fazemos as coisas relaxadamente, as coisas sem Deus estar em nossas vidas. Mas se você serve a Deus e pratica as coisas de Deus, faz a obra de Deus, servindo a Deus, as suas obras não é considerado por Deus trapo de imundícia, isso não é.
Então Deus valoriza, Deus ele se alegra com as suas obras, né? E para Deus é algo precioso, a sua dedicação para Deus é algo que tem valor, não é comparado a trapo de imundícia de maneira alguma. Só é comparado se porventura fizer as coisas de forma de que a sua vida não condiz com o que você está fazendo. Você estando desviado e praticando a obra de Deus, fazendo coisas para Deus, né? Isso sim é considerado a um trapo de imundícia. Fica essa questão para vocês. Outra parte também que eu gostaria de trazer para vocês é também sobre que usamos hoje a Santa Ceia, né? Hoje nós praticamos, temos os cultos de Santa Ceia, né? E a gente vai olhar para a leitura oficial da ceia, está dizendo lá, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, começa sempre no verso 23 para frente, né? Falando sobre a Santa Ceia. Mas se você ler o contexto um pouco antes, as pessoas comiam, né? Comia até de passarem mal de tanto comer, né? E também não havia confraternização naquela festa que teve antes da Santa Ceia, né? Então está escrito no verso 25, também depois de cear tomou o pão, né? Partiu e disse, né? Ou seja, depois de cear, ele tomou o caso depois de cear, né? Ele partiu o pão e tendo dado graça partiu o pão, né? E disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, né? Mas depois de cear, mas já tinha tido a ceia, né? Na realidade, tinha já tido a ceia. Então, depois de cear, Jesus fez esse ato, né? De partir o pão e também trazer e dar o vinho, né? Tomar o pão, comer o pão e também tomar o vinho, prefigurando o corpo e o sangue de Cristo. Só que isso era depois de cear, depois da ceia. Então é interessante a gente observar esse contexto de que eles tinham o ato de cear, eles tinham o ato de se confraternizar antes, eles tinham o ato de se confraternizar. Essa confraternização, você pode ver em Judas, Judas só tem um capítulo, né? Mas no versículo 12 está trazendo ali as festas, né? De confraternização, né? Fala das festas, vocês mancham, né? As suas atitudes. E nas festas de confraternização isso acontece, né? Mas que festa de confraternização? Era uma festa que se realizava, chamada festas de confraternização. A palavra em outra tradução você vai achar festas de amor, né? Esse amor ali, entre as 4 palavras do amor no grego, né? O estorgo, o filé, o ágape, né? E enfim, todos esses 4 amor, a palavra amor que se refere a Judas, o verso 12, né, capítulo 1, verso 12, esse amor é o amor ágape, ou seja, as festas dos ágape. Então tinha a festa dos ágape. E então Jesus, depois de uma dessas festas do ágape, Jesus pega o pão, parte o pão e fala, isso é o meu corpo que é partido por vós. Esse pão prefigura a igreja, né? Somos o corpo de Cristo. É como se pegasse um pão e dividisse em vários pedacinhos, né? Tem uns pedacinhos de pão pelo mundo inteiro, né? No arrebatamento da igreja, o Senhor vai juntar tudo isso em um único pão, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Somos o seu corpo. Quando ele dá o seu corpo, então prefigura ali a igreja do Cordeiro, né? Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, né? Então ele deu o seu corpo, né? Partiu e deu. E ele fala, aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue, esse tem parte comigo e eu ressuscitarei no último dia, né? Então a ressurreição no último dia, poderíamos gravar um vídeo sobre a ressurreição também no último dia. Tem bastante coisa em relação ao último dia, né? Só que em relação à ceia, foi depois de cear que partiu o pão, né? Hoje nós chamamos de ceia, vamos para a Santa Ceia, né? Mas o ato realmente da ceia foi depois de cear, né? Então não me refiro que o ato está errado, mas foi depois de cear que teve esse momento de partir o pão e tomar o vinho. Amém? Essa é uma das palavras que eu vou deixar com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu vou estar gravando uns outros vídeos aí, trazendo à tona aí algumas questões aí também em relação a sacrifício e em relação à adoração e muitos outros, tá bom? Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus, deixa o seu like aí, ajuda o canal a divulgar um pouco mais a palavra de Deus. Se inscreva, porque quando eu lançar o vídeo você vai estar ciente, vai aparecer para você que tem um vídeo novo no canal, você pode estar assistindo, tá? E eu acredito que vai servir para o seu elevo espiritual. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus.